Saudamos a todos os nossos irmãos e irmãs com a paz do nosso Salvador e intercessor junto ao nosso Pai Celestial. Sejam bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma breve oração. Maravilhoso Pai, Criador dos céus, da terra e do mar, imaculado seja o Teu eterno nome. Aqui estamos diante do Teu trono, eu, meus irmãos e minhas irmãs, primeiramente para Te pedir perdão dos nossos pecados. Tem misericórdia de nós, nos ajuda a andar no Teu caminho, nos conceda o Espírito Santo para que nos dê discernimento, nos dê paz, mansidão e que nós possamos entender tudo o que for dito, tudo o que for lido nesse momento. Nós Te agradecemos mais uma vez, em nome do nosso Salvador, o Teu Filho amado que veio, se fez carne, morreu por nós na cruz do Calvário, ressuscitou no terceiro dia e hoje se encontra do Teu lado, intercedendo por nós. É em nome dele e Yahushua que Te pedimos hoje e sempre. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós vamos ler o capítulo 84 do livro Testemunhos para a Igreja, volume 1, onde fala dos nossos pastores adventistas. Vamos ver o que está escrito. Na visão que recebi em Rochester, Nova York, em 25 de dezembro de 1865, foi-me mostrado que está perante nós a mais solene obra. Sua importância e magnitude não são compreendidas. Quando notei manifesta indiferença em toda parte, fiquei alarmada por pastores e povo. Parecia haver paralisia sobre a causa da verdade presente. A obra do Eterno parecia estagnada. Pastores e povo acham-se despreparados para o tempo em que estão vivendo. E quase todos os que professam crer na verdade presente são incapazes de compreender a obra de preparação para esse tempo. Em seu presente estado de ambição mundana, com sua falta de consagração ao Eterno e devoção a si mesmo, acham-se completamente sem condições de receber a chuva serôdia. E tendo feito tudo, permanecer contra a ira de Satanás, que por suas falsidades quer fazê-los naufragar na fé, prendendo-os a um agradável engano. Acham estar totalmente certos quando estão totalmente errados. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 466. Pastores e povo devem progredir mais na obra de reforma. Deveriam iniciá-la sem demora para corrigir seus errôneos hábitos de comer, beber, vestir e trabalhar. Vi que um grande número de pastores não está desperto para esse importante assunto. Não estão onde o Eterno gostaria que estivessem. O resultado é que alguns só podem mostrar pouco fruto em seu trabalho. Os pastores deveriam ser exemplos ao rebanho do Eterno. Não estão, porém, a salvo das tentações de Satanás. E precisamente a eles que Satanás busca enganar. Se for bem-sucedido em iludir um pastor, fazendo-o sentir falsa segurança e desviando-lhe a mente da obra, ou ainda o enganando quanto à sua verdadeira condição diante do Eterno, terá feito muito. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 466. Vi que a causa do Eterno está progredindo, como pode e deve. Os pastores falham em empenhar-se no trabalho com aquela energia, devoção e firme perseverança que a importância da obra demanda. Eles têm um adversário vigilante a enfrentar e cuja diligência e perseverança são incansáveis. Os fracos esforços de pastores e povo não têm termo de comparação com os de seu adversário, o diabo. De um lado, acham-se os pastores que lutam pelo direito de contar com o Eterno
e dos santos anjos. Eles devem ser fortes e valorosos, totalmente consagrados à causa em que estão envolvidos, sem qualquer interesse pessoal. Não devem estar enredados com as coisas desta vida, para que possam agradar ao Eterno, que os convocou como soldados. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 467. Do outro lado, estão Satanás e seus anjos, com todos os seus agentes na terra, que empenham todos os esforços e usam todos os artifícios para fazer avançar o erro e o pecado, camuflando-lhes a malignidade e deformidade com roupagem agradável, ao egoísmo, à hipocrisia e a cada tipo de engano, Satanás reveste com trajes de aparente verdade e justiça e exulta com seu sucesso sobre pastores e povo que se gabam de conhecer-lhes as astúcias. Quanto maior a distância que mantém do Cordeiro, seu grande líder, menos se assemelham a ele no caráter e mais se parecem com os servos do grande adversário na vida e no caráter, e fazem-nos mais seguro de possuí-los afinal. Embora professem ser servos do Cordeiro, são escravos do pecado. Alguns pastores se preocupam demasiadamente com o salário que recebem, trabalham por dinheiro e perdem de vista a santidade e a importância da obra. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 467. Alguns se tornam frouxos e negligentes em seu trabalho. Transpõem o terreno, mas são fracos e mal-sucedidos em seus esforços. Seu coração não está posto na obra. A teoria da verdade é clara. Muitos deles não se empenham em buscar essa verdade por diligente estudo e ardente oração, e nada sabem de sua preciosidade e valor quando compelidos a sustentar sua posição contra a oposição inimiga. Não sentem necessidade de manter inteira consagração à obra. Seus interesses estão divididos entre eles e a obra. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 467. Vi que antes da obra do Eterno poder fazer algum progresso definido, é necessário que os pastores sejam convertidos. Quando experimentarem a conversão, darão menor importância aos salários e maior valor à importante, solene e sagrada obra que receberam da mão do Eterno para cumprir, a qual ele exige seja feita fiel e esmeradamente com aqueles que hão de prestar-lhe estrita conta. Um fiel registro de todas as suas ações é feito diariamente pelos anjos relatores. Todos os seus atos, mesmo as intenções e propósitos do coração, acham-se fielmente revelados. Nada está oculto aos olhos oniscientes daquele com quem temos de tratar. Os que despenderam todas as suas energias na causa do Eterno e que se arriscaram e investiram algo, sentirão que a obra do Eterno é parte deles e não trabalharão meramente por salário. Não serão espectadores buscando agradar-se, mas consagrarão a vida e todos os seus interesses a essa sagrada obra. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 468. Em seus trabalhos públicos com as igrejas, alguns correm o perigo de cometer erros por não serem escrupulosos. É de seu interesse e do interesse da causa que se analisem interiormente, testando seus motivos. Que se certifiquem estar livres do egoísmo. Devem estar vigilantes para não suceder que, pregando a outros as solenes verdades, não pautem sua vida pelas mesmas, permitindo que Satanás substitua por outra coisa a profunda dedicação que devem ter à obra do Eterno. Eles precisam ser exatos
consigo mesmos e com a causa do eterno, temendo trabalhar por salário e perder de vista o importante e exaltado caráter da obra. Não devem permitir que o eu governe lugar do Cordeiro e precisam ser cuidadosos para não dizer aos pecadores de Sião que tudo vai bem, quando o Eterno pronunciou maldição contra eles. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 468. Os pastores precisam despertar e manifestar vida, zelo e dedicação àquilo ao qual por tanto tempo negligenciaram, porque falharam em andar com o Eterno. A causa do Eterno não progrediu em muitos lugares. É necessário uma obra feita de todo o coração. O povo está sobrecarregado de glutonaria e embriaguez e dos cuidados da vida. Lucas, capítulo 21, verso 34. Estão profundamente envolvidos com um espírito de empreendimentos mundanos. Ambicionam lucrar. Espiritualmente e consagração são artigos raros. O espírito prevalecente é trabalhar, acumular e aumentar o que antes já possuíam. Qual será o fim dessas coisas? É minha preocupação. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 469. As reuniões das associações não têm produzido nenhum bem permanente. Aqueles que assistem aos encontros levam consigo um espírito comercial. Pastores e povo levam frequentemente suas mercadorias a esses grandes ajuntamentos e as verdades proferidas do púlpito não impressionam o coração. A espada do Espírito, a palavra do Eterno, deixa de cumprir sua tarefa. Cai inofensivamente nos ouvidos dos presentes. A exaltada obra do Eterno é associada estreitamente às coisas comuns. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 469. Os pastores precisam converter-se antes de poderem fortalecer seus irmãos. Não devem pregar a si mesmos, mas ao Cordeiro e sua justiça. É necessária uma reforma entre o povo, mas essa deve começar no trabalho purificador pelos pastores. Eles são os vigias sobre os muros de Sião, para fazer soar uma nota de advertência aos descuidados e imprudentes, e também retratar o destino dos hipócritas de Sião. Parece-me que alguns pastores se esqueceram de que Satanás continua vivo, perseverante, diligente e astuto como sempre, e que ainda procura afastar as pessoas do caminho da justiça. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 469. Uma importante parte da obra pastoral é apresentar fielmente ao povo a ligação existente entre a reforma de saúde, em conexão com a mensagem do terceiro anjo, como parte integrante da mesma obra. Não fiquem os pastores sem adotá-la em sua vida. Insistam a seu respeito com aqueles que professam crer na verdade. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 469. Os pastores não devem ter nenhum outro interesse em separado da grande obra de levar pessoas à verdade. Suas energias são todas requeridas no trabalho divino. Não devem empenhar-se em negociar, mascatear ou outro negócio qualquer à parte dessa grande obra. A solene incumbência dada a Timóteo repousa com igual peso sobre eles, impondo-lhes as mais solenes obrigações e as mais pesadas responsabilidades. Conjuro-te, pois, diante do Eterno e do seu Filho, nosso Salvador, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Mas tu, se sóbrio em tudo, sofre as aflições,
faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 1, 2, 5. E Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 470. Errôneos hábitos de vida reduzem nossas sensibilidades físicas e mentais, e todo o vigor que podemos adquirir por um correto modo de vida, colocando-nos na melhor relação com a saúde e a vida, deve ser dedicado totalmente à obra que o Eterno nos apontou. Não podemos dispor de nossas poucas e combalidas energias para servir às mesas, ou misturar comércio com o trabalho que o Eterno nos designou. Cada faculdade do corpo e da mente é agora necessária. A obra do Eterno assim exige, e nenhum negócio em separado pode ser executado à parte dessa grande obra, sem despendermos tempo e energia mental e física, reduzindo o vigor e a força do nosso trabalho na causa do Eterno. Os pastores que fazem assim não dispõem de muito tempo para meditação e oração e carecem daquela força e clareza de mente que precisariam ter para entender os casos daqueles que necessitam de ajuda e estar preparados para instar a tempo e fora do tempo. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2. Uma palavra dita de modo apropriado e no devido tempo pode salvar pobres, errantes, duvidosos e abatidos seres humanos. Paulo exorta Timóteo: medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 15, e Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 470. Na comissão do Cordeiro, seus discípulos, ele diz: em verdade vos digo que todo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Mateus 18, 18. Se essa é a tremenda responsabilidade da obra dos ministros do Eterno, quão importante é que se dediquem plenamente a ela e velem pelas almas, como aqueles que hão de dar conta delas. Hebreus, capítulo 13, verso 17. Deveria algum interesse egoísta ou não conduzente ser aquilo introduzido a apartar o coração da obra? Alguns pastores ficam muito tempo em casa, esgotam-se no sábado e então voltam e consomem suas forças na lavoura ou no atendimento de assuntos do lar. Trabalham para si mesmos durante a semana e então consomem o restante de suas abatidas energias no trabalho do Eterno. Mas o Eterno não aceita esses débeis esforços. Eles ficam sem nenhuma energia mental ou física sobressalente. No melhor dos casos, seus esforços são muito fracos, mas depois de se haverem absorvidos e embaraçado o tempo todo com os cuidados e perplexidades desta vida durante a semana, acham-se inteiramente inabilitados para a nobre, sagrada e importante obra do Eterno. O destino das pessoas repousam sobre a linha de conduta que seguem e as decisões que fazem. Quão importante é que sejam temperantes não somente no comer, mas em todas as coisas, inclusive no trabalho, para que suas plenas energias sejam dedicadas ao seu sagrado chamado. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 471. Um tremendo erro tem sido cometido por aqueles que professam a verdade presente. Ao misturarem atividades comerciais durante as séries de reuniões, fazendo com que a mente das pessoas se distraia do verdadeiro objetivo das mesmas, se o Cordeiro estivesse agora na terra, mandaria embora esses mascates e ambulantes, quer fossem pastores ou povo, com um azorrague de pequenas cordas
como fez antigamente, quando entrou no templo e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Mateus capítulo 21, versículo 12 e 13. Esses negociantes poderiam ter se justificado dizendo que os artigos que vendiam eram para as ofertas sacrificais, mas seu objetivo era ganhar dinheiro, obter meios e acumulá-los. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 471. Foi-me mostrado que se as faculdades morais e intelectuais não estivessem entenebrecidas por errôneos hábitos de vida, pastores e povos seriam mais prontos em discernir os maus resultados da mistura do sagrado com o profano. Os pastores fazem os mais solenes sermões num púlpito e então introduzem o comércio e fazem o papel de vendedores na própria casa do Eterno. Assim desviam a mente dos ouvintes das impressões recebidas e destroem o fruto de seu trabalho. Se suas sensibilidades não estivessem embotadas, teriam discernimento suficiente para saber que estavam rebaixando as coisas sagradas ao nível das comuns. A responsabilidade pela venda de nossas publicações não deve repousar sobre os pastores que trabalham pregando e ensinando. Seu tempo e energia precisam ser reservados para que possam empregá-los nas séries de reuniões e não em vender nossos livros, dos quais podem ser apropriadamente apresentados ao público por aqueles que não têm a responsabilidade de pregar a palavra. Ao penetrar novos campos, é necessário que o pastor leve consigo novas publicações para oferecer ao povo. Pode também ocorrer, em certas circunstâncias, que seja preciso vender livros e negociar pelo escritório de publicações, mas tal trabalho deveria ser evitado quando puder ser feito por outros. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 472. Os pastores têm tudo quanto precisam para pregar a palavra. Após pregar a verdade presente ao povo, devem manter humilde dignidade como pregadores da exaltada verdade e seus representantes. Eles têm de descansar após terem feito duros esforços. Mesmo a venda de livros sobre a verdade presente é uma ansiedade, uma carga para a mente e fadiga para o corpo. Há um importante trabalho para aqueles que ainda possuem uma reserva de energia e podem assumir maior carga sem sofrer danos. E ao apresentarem a verdade ao povo, isso é apenas o início. Então vem a pregação exemplar, o cuidado atento, a busca do bem dos outros, a conversação, as visitas de casa em casa, procurando perceber as condições e o estado espiritual daqueles que ouvem suas pregações, exortando este, reprovando aquele, admoestando o outro, confortando e o desesperançado. A mente precisa estar livre, tão livre de fadiga quanto possível, para que possam ser como combatentes sempre prontos para a ação, a tempo e fora do tempo. 2 Timóteo capítulo 4, verso 2. Devem eles obedecer a ordem de Paulo a Timóteo, medida estas coisas, ocupa-te nelas. 1 Timóteo capítulo 4, verso 15. E Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 473. Quero fazer uma pequena observação. Os nossos pastores é para fazer o que está escrito aqui, fazer visitas, buscar as ovelhas que não estão congregando. Isso é o dever, é o que está escrito. O que está acontecendo?
Meus irmãos, isso está acontecendo aqui. E com certeza acontece nas suas igrejas. Membros que não estão indo às igrejas, eu já presenciei comissões pegar e simplesmente desligar as pessoas como membro. Simplesmente isso. E não é isso que é orientado. Principalmente, o que diz nas Sagradas Escrituras, que o joio e o trigo crescem juntos. Deixem crescer, não tire. O joio e o trigo crescem juntos. Vocês não têm autoridade. Não foi passada essa autoridade para que vocês tirem. Mas vocês serão cobrados. Porque vocês estão desrespeitando uma orientação divina. A responsabilidade do trabalho é bem leve sobre alguns. Entendem que depois de cumprir sua obra no púlpito, o trabalho está feito. Para esses, fazer visita é um peso, uma carga conversar. As pessoas que estão realmente desejosas de obter os benefícios que há para elas, que desejam ouvir e aprender para que possam ver claramente as coisas, não são favorecidas nem correspondidas. Esses pastores se desculpam porque estão cansados, todavia consomem suas preciosas energias e gastam o tempo em trabalhos que outros poderiam fazer tão bem quanto eles. Precisam conservar o vigor físico e moral para que, como fiéis obreiros do Eterno, possam dar plenas provas de seu ministério. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 473. Em todos os lugares importantes deve haver um depósito de publicações e alguém que aprecie realmente a verdade deve interessar-se em fazer chegar esses livros às mãos de todos quanto os queiram ler. A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Mateus capítulo 9, verso 37. E esses poucos e experimentados obreiros no campo têm o dever de trabalhar na palavra e no ensino. Surgirão homens afirmando que o Eterno lhes deu a responsabilidade de ensinar a verdade a outros. Eles devem ser testados e provados. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 473. Não se deve aliviá-los de todos os cuidados, nem elevá-los de uma vez a posições de responsabilidade. Se precisarem, devem ser animados a dar plenas provas de seu ministério. Não é melhor caminho para eles interferir no trabalho de outros homens, que trabalhem em ligação com alguém de experiência e discernimento, e essa pessoa logo verá se são capazes de exercer uma influência salvadora. Os pregadores jovens que nunca enfrentaram trabalho cansativo e nem sentiram o esgotamento de suas forças físicas e mentais não devem ser estimulados a esperar por manutenção independente de seu trabalho físico. Isso os prejudicaria e acabaria se tornando uma tentação para seduzir homens a se alistarem na obra, sem nada compreenderem de seus encargos ou da responsabilidade que pesa sobre os escolhidos ministros do Eterno. Tais indivíduos se acham competentes para ensinar outros, quando eles mesmos pouco aprenderam dos princípios essenciais. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 474. Muitos que professam a verdade não estão sendo santificados por ela, nem dotados de sabedoria. Não são guiados nem ensinados pelo Eterno. O povo do Eterno geralmente tem mentalidade mundana e apartou-se da singeleza do Evangelho. Esta é a causa
da grande falta de discernimento espiritual em seu procedimento para com os pastores. Se um pastor prega com liberdade, alguns o elogiam em sua própria presença, em vez de prestarem atenção nas verdades que ele proferiu e delas tirar proveito, mostrando assim não ser ouvintes esquecidos, mas cumpridores da palavra. Tiago, capítulo 1, verso 22. Eles os exaltam, referindo-se ao que ele fez. Demoram-se nas virtudes de um pobre instrumento e se esquecem do cordeiro que se utilizou do instrumento. Desde a queda de Satanás, que uma vez foi um glorioso e exaltado anjo, os pastores têm caído por causa da exaltação. Insensatos observadores do sábado têm agradado muito ao diabo ao louvar seus pastores. Estão eles cientes de que estão colaborando com Satanás nesse trabalho? Ficariam alarmados se compreendesse o que estão fazendo. Estão cegos. Foram cegados e não permanecem no conselho do Eterno. Ergo minha voz de advertência contra louvar ou lisonjear os pastores. Vejo o mal, o terrível mal dessa atitude. Nunca falem palavras de louvor aos pastores diante deles. Exaltem ao Eterno, respeitem um pastor fiel. Reconheçam suas responsabilidades e busquem aliviá-las, se possível, mas não os elogiem, porque Satanás está vigilante para fazer ele mesmo essa espécie de trabalho. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 474. Os pastores não devem lisonjear, nem fazer diferença de pessoas. Sempre tem havido e ainda há grande perigo de errante nesse aspecto, dando preferência aos ricos ou lisonjeando-os com atenções especiais, se não por palavras. Existe o perigo de serem aduladores dos outros por motivos interesseiros. Judas 16. Assim fazendo, põe em perigo seus interesses eternos. Pode o pastor ser o amigo íntimo de algum homem abastado, e pode este ser muito liberal para com ele. Isso agrada ao pastor, que por sua vez não economiza louvores à beneficência de seu doador. Seu nome pode ser exaltado ao aparecer na imprensa. No entanto, pode esse liberar doador ser completamente indigno do crédito que lhe é dado. Sua liberalidade não proveio de um profundo e vivo princípio de fazer o bem com seus recursos para o avanço da causa do Eterno, porque a apreciava, mas por algum motivo egoísta, o desejo de ser julgado liberal. Pode ter dado por impulso e sua liberalidade não ter princípios profundos. Pode ser que tenha sido movido ao ouvir comovente mensagem que no momento lhe afrouxou os cordéis da bolsa. Mas apesar de tudo, sua liberalidade não tem motivo mais profundo. Dá por espasmos. Sua bolsa se abre espasmodicamente e com a mesma certeza, espasmodicamente se fecha. Não merece elogio, pois é, em todo o sentido da palavra, um homem mesquinho, e a não ser que se converta completamente, bolsa e tudo, ouvirá a fulminante denúncia: eia, pois agora vós, ricos, chorai e planteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes estão comidas da traça. Tiago, capítulo 5, versículo 1 e 2. Esses acordarão finalmente de um horrível engano próprio. Os que lhes louvavam
a espasmódica liberalidade ajudaram Satanás a enganá-los, fazendo-os pensar que eram muitos liberais, que se sacrificavam muito quando nem conheciam os fundamentais princípios da liberalidade ou do sacrifício próprio. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 475. Alguns homens e mulheres se enganam achando que não consideram as coisas desse mundo como de muito valor e que prezam a verdade e seu progresso mais do que todo o ganho mundano. Muitos despertarão, afinal, para descobrir que foram enganados. Podem, uma vez, ter apreciado a verdade e, em comparação com ela, os tesouros terrestres ter-lhes parecido sem valor. Mas, após algum tempo, o seu tesouro terreno aumentou, tornando-lhes menos consagrados. Embora tenham o suficiente para manter-se confortavelmente, todavia todos os seus atos demonstram que não estão de forma alguma satisfeitos. Suas obras testificam de que seu coração está preso ao tesouro terrestre. Ganhar é a sua política. Todos os membros da família participam de seu trabalho com essa finalidade. Dedicam pouco tempo à devoção e à oração. Trabalham desde cedo até tarde. Mulheres enfermas e crianças debilitadas apegam-se à sua mórbida ambição, esgotando a vitalidade e as forças que possuem para comprar um artigo, lucrar um pouco e fazer um pouco mais de dinheiro. Lisonjeiam-se de que, assim fazendo, podem ajudar a causa do eterno. Terrível engano! Satanás observa e ri, pois sabe que estão trocando a mente e o corpo pelo desejo de lucro. Estão continuamente apresentando desculpas incoerentes por se venderem em troca do ganho. Estão cegos pelo Deus desse mundo, que é Satanás. O Cordeiro comprou-nos com seu sangue precioso, mas eles roubam o Cordeiro e ao Eterno e se arruinam, tornando-se quase inúteis à sociedade. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 476. Empregam bem pouco tempo ao desenvolvimento da mente e às alegrias sociais ou domésticas. Eles são de pouca utilidade para quem quer que seja. A vida deles é um terrível erro. Aqueles que abusam assim de si mesmos acham que trabalham infatigavelmente é algo digno de apreciação. Estão se destruindo por seu presunçoso labor. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 476. Estão arruinando o templo do Eterno pela contínua violação das leis de seu ser através do excesso de trabalho e pensam ser isso uma virtude. Quando o Eterno pedir contas, quando deles exigir com juros os talentos que lhes confiou, o que poderão dizer? Que desculpas apresentarão? Se fossem ímpios que nada soubessem do nosso Pai Celestial, o grande Eu Sou, o Eterno, YHWH, e em seu cego zelo idólatra se lançassem sob o carro de Jagarnate, seus casos seriam mais toleráveis, mas eles têm a luz e receberam advertência sobre advertência para preservar nas mais saudáveis condições possíveis o corpo, o qual o Eterno chama de seu templo, porque o meu corpo e o seu corpo é o templo do Espírito Santo e foi comprado com sangue precioso e não nos pertence. Por isso que todos seremos julgados por Ele, porque nós pertencemos a Ele.
para poderem glorificá-lo no corpo e espírito, os quais pertencem ao Eterno. Desprezam os ensinos do Cordeiro. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Mateus capítulo 6, do versículo 19 até o 21. Eles permitem que os cuidados do mundo os enlacem. Mas os que creem ser ricos caem em tentação, e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9. Adoram seus tesouros terrenos, como os ignorantes pagãos fazem com seus ídolos. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 477. Muitos se lisonjeiam com a ideia de que seu desejo de ganhar é para ajudar a causa do Eterno. Alguns prometem que quando ganharem tal importância, farão muito bem com ela e contribuirão para o avanço da causa da verdade presente. Mas quando realizam suas expectativas, não estão mais prontos do que antes para ajudar a causa. Novamente garantem que após comprarem aquela sonhada casa ou terreno e pagarem por eles, então negociarão com os meios para fazer avançar a causa do Eterno. Contudo, uma vez que o desejo do seu coração é alcançado, mostram menos disposição do que nos dias de sua pobreza, para auxiliar no progresso da obra divina. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mateus capítulo 13, versículo 22. O engano das riquezas os conduz passo a passo, até perderem todo o amor pela verdade e ainda a se gabarem de nela crer. Amam o mundo e o que no mundo há, mas o amor do Eterno ou da verdade não está neles. 1 João capítulo 2, verso 15, e Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 477. A fim de ganharem um pouco de dinheiro, muitos organizam deliberadamente seus assuntos comerciais de tal maneira que estes trazem fatalmente uma grande parcela de trabalho árduo sobre aqueles que trabalham fora de casa, bem como sobre seus familiares no lar. Ossos, músculos e cérebro são sobrecarregados ao máximo. Está perante eles uma grande quantidade de trabalho para ser feito, e o argumento é que devem executar precisamente tudo quanto puderem, pois do contrário haverá prejuízo. Alguma coisa será desperdiçada, tudo deve ser poupado, sejam quais forem os resultados. Que têm os tais lucrado? Talvez tenham sido capazes de conservar o capital e aumentá-lo, mas, por outro lado, que não perderam eles sua reserva de saúde, que é inestimável tanto para o pobre quanto para o rico. Foi invariavelmente diminuída. A mãe e os filhos fizeram constantes saques em sua reserva de saúde e energia, imaginando que tão extravagante dispêndio jamais esgotasse seu capital, até serem finalmente surpreendidos ao descobrirem que sua vitalidade se esgotou. Eles nada deixaram para sacar em caso de emergência. Os encantos e as alegrias da vida são amargurados pelos torturantes sofrimentos e as noites insônias. Tanto o vigor físico como mental desapareceram.
O marido e pai que, no interesse do ganho, tornou imprudente o arranjo de seus negócios, talvez com o pleno consentimento da esposa e mãe, pode, como resultado, perder a mãe e um ou mais dos filhos. A saúde e a vida foram sacrificadas pelo amor ao dinheiro, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 478. Há uma grande obra a ser feita pelos observadores do sábado. Seus olhos precisam ser abertos para que possam ver sua real condição, serem zelosos e arrepender-se, ou perderão a vida eterna. Vocês estão vendo aqui o que está sendo dito sobre os observadores do sábado? O espírito mundano tomou posse deles e estão cativos dos poderes das trevas. Eles não ouvem a exortação do apóstolo Paulo. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade do Eterno. Romanos, capítulo 12, verso 2. Predomina em muitos um espírito mundano, cobiçoso e egoísta. Aqueles que o possuem estão cuidando dos próprios interesses. O rico egoísta não se interessa nas coisas de seus semelhantes, a menos que possam obter vantagem para si. A nobreza e a semelhança com o Eterno são sacrificados por interesses egoístas. O amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10. Ele cega a visão e impede que as pessoas discernam suas obrigações para com o Eterno e os seus semelhantes. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 478. Alguns se orgulham de ser liberais, porque às vezes fazem donativos espontâneos aos pastores e para o progresso da verdade. Na realidade, esses supostos generosos acham-se envolvidos em seus negócios, sempre prontos a enganar. Possuem em abundância os bens deste mundo, e isso depõe sobre eles grandes responsabilidades como mordomos do Eterno. Ao tratar, porém, com o pobre trabalhador, seu irmão, são estritos até o último centavo. A parte do pobre, numa negociação, é a sua própria herança. Em lugar de favorecer seu irmão pobre, o rico exigente procura obter todas as vantagens e aumentar sua já tão grande riqueza. Com o infortúnio alheio, ele se orgulha de sua astúcia, mas, com sua riqueza, está acumulando para a própria perdição e pondo uma pedra de tropeço no caminho de seu irmão. Por sua mesquinhez e frio calculismo, está arruinando a capacidade de beneficiar seu irmão mediante positiva influência religiosa. Tudo isso permanece na memória daquele irmão pobre, e as orações mais ferventes e testemunhos aparentemente zelosos procedentes dos lábios do irmão rico somente produzirão queixas e desgostos. O pobre o vê como um hipócrita, brota-se uma raiz de amargura, Hebreus capítulo 12, verso 15, por meio do qual muitos serão afetados. O pobre não pode esquecer as vantagens dele obtidas
nem como foi posto em dificuldades porque estava disposto a assumir responsabilidades, enquanto o irmão rico sempre dava prontas desculpas para não colocar seus ombros sob as cargas. O pobre, porém, pode estar tão imbuído do espírito do Cordeiro que perdoe os abusos de seu irmão rico. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 479. Benevolência verdadeira, nobre e desinteressada é extremamente rara entre os ricos. Em sua ambição por riquezas, negligenciam os clamores da humanidade. Não podem ver ou sentir as dores e desagradáveis situações de seus irmãos pobres, que talvez tenham trabalhado tanto quanto eles mesmos. Dizem como Caim: sou eu guardador do meu irmão? Gênesis capítulo 4, verso 9. Trabalhei duro pelo que tenho e devo conservá-lo em vez de orar. Ajude-me a sentir as aflições de meu irmão. Sua constante preocupação é esquecer que eles têm aflições e reivindicações sobre sua simpatia e liberalidade. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 480. Muitos ricos observadores do sábado são culpados de desprezar os pobres. Pensam eles que o Eterno ignora seus atos mesquinhos? Pudessem ser abertos os seus olhos e veriam um anjo seguindo-os aonde quer que vão, fazendo um fiel registro de todos os seus atos em casa e nos negócios. Isso o anjo relatou. Eles fazem tudo isso, eles relatam tudo que fazemos, tudo que falamos e as nossas intenções. A testemunha fiel e verdadeira está em seu caminho declarando: eu sei as tuas obras, Apocalipse capítulo 2, verso 2 e também capítulo 3, verso 15. Por isso que ele diz: eu conheço as tuas obras, porque tudo é relatado. Quando vi esse espírito de defraudação, de engano, de mesquinhez entre aqueles que professam ser guardadores do sábado, chorei com espírito angustiado. Esse grande mal, essa terrível maldição recai sobre alguns do Israel do Eterno nestes últimos dias. O Israel que está falando aqui é o Israel espiritual, tornando-os detestáveis, mesmo aos descrentes de espírito nobre. Este é o povo que professamente está esperando a vinda do nosso Salvador. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 480. Há uma classe de irmãos pobres que não estão livres da tentação. Eles são maus administradores, não possuem bom senso, desejam obter meios sem passar pelo demorado processo de trabalho diligente. Alguns têm tanta pressa de melhorar sua situação que se envolvem em vários empreendimentos sem consultar homens de bom senso e experiência. Suas expectativas raramente se concretizam. Em lugar de ganhar, perdem, e então surgem a tentação e a disposição de invejar os ricos. Eles realmente desejam ser beneficiados pela riqueza de seus irmãos. E quando não são, afligem-se, mas esses não são merecedores de ajuda especial. Eles sabem que seus esforços foram dispersivos, mostram-se inconstantes nos negócios e cheios de ansiedade e cuidados que apresentam apenas pequeno retorno. Esses tais deveriam ouvir o conselho dos irmãos mais experientes. Frequentemente, porém, são os últimos a buscar conselho. Pensam que possuem discernimento superior e não necessitam ser ensinados. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 480.
Não raros são eles, os iludidos pelos espertos e astutos mascates dos direitos de patente, cujo sucesso depende da arte do engano. Deveriam aprender a não lhes dar confiança, mas os irmãos são crédulos com relação às próprias coisas que deveriam suspeitar e evitar. Não tem presente a instrução de Paulo a Timóteo, mas é grande ganho a piedade com contentamento, tendo, porém, sustento com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. 1 Timóteo capítulo 6, versículos 6 e 8. Que os pobres não pensam que os ricos são os únicos cobiçosos. Enquanto o rico se apega ao que tem com avidez e busca obter ainda mais, o pobre está em grande perigo de cobiçar a riqueza do rico. Há realmente muito pouco em nossa terra de abundância que de fato sejam tão nobres que necessitem de ajuda. Caso seguissem uma conduta correta, poderiam em quase toda situação pôr-se acima das necessidades. Meu apelo aos ricos é: tratem com liberalidade os irmãos pobres e usem seus meios para fazer avançar a causa do eterno. Que os pobres dignos, aqueles que forem vítimas de infortúnio e doença, mereçam seus cuidados e ajuda especial. E, finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 481. Homens e mulheres que professam piedade e esperam ser transladados ao céu sem ver a morte. No caso, falando aqui dos 144 mil, né? Eu os advirto a ser menos ávidos por ganho, menos cobiçosos, readquiram varonilidade, a nobre feminilidade de procedência celestial, por nobres e desinteressados atos de benevolência. Desprezem de coração seu anterior espírito mesquinho e recobrem a verdadeira nobreza de caráter. Daquilo que o Eterno me mostrou, a menos que vocês zelosamente se arrependam, o Cordeiro os vomitará de sua boca. Os adventistas guardadores do sábado professam ser seguidores do Cordeiro, mas as obras de muitos deles renegam sua profissão. Por seus frutos os conhecerei. Mateus capítulo 7, verso 16. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 7, verso 21. Não basta ser somente um guardador de sábado. Não basta somente dizimar e ofertar corretamente. Não basta dar estudo bíblico, mas sim obedecer muito mais orientações que estão nas Sagradas Escrituras. E, acima de tudo, viver, botar em prática, dizer não ao pecado. Apelo a todos os que professam crer na verdade, que considerem o caráter e a vida do Filho do Eterno. Ele é o nosso exemplo. Sua vida foi maculada por desinteressada benevolência. Ele sempre se condóia às aflições humanas, sempre fazia o bem. Não houve um só ato egoísta em toda a sua vida. Seu amor pela humanidade caída, seu desejo de salvá-la era tão grande que suportou sobre si a ira de seu Pai e consentiu em sofrer a penalidade da transgressão
que mergulhou o homem culpado na degradação. Ele sofreu os pecados do homem em seu corpo. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça do Eterno. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 482. A verdadeira generosidade é frequentemente destruída pela prosperidade e riquezas. Homens e mulheres em adversidade ou miséria, algumas vezes, demonstrarão grande amor pela verdade e especial interesse pela prosperidade da causa do Eterno e a salvação de seus semelhantes, e dirão o que faziam se apenas tivessem os recursos. O Eterno frequentemente os prova, ele os prospera além de suas expectativas, mas seu coração é enganoso. Suas boas intenções e promessas são semelhantes à areia movediça. Quanto mais têm, mais desejam. Quando mais prosperam, mais ávidos se tornam pelo ganho. Alguns deles, que em sua pobreza faziam benevolentes, tornam-se avarentos e extorsivos. O dinheiro tornou-se seu Deus. Agradam-se do poder que o dinheiro lhes confere e a honra que recebem por causa dele. Disse o anjo: note como eles procedem na prova. Observe o desenvolvimento do caráter sob a influência das riquezas. Alguns estavam oprimindo os pobres necessitados e obtendo seus préstimos por valores baixíssimos. Eram altivos. O dinheiro era-lhes o poder. Vi que os olhos do Eterno estavam sobre eles. Eles estavam enganados. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo sua obra. Apocalipse capítulo 22, verso 12. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 482. Alguns dos que são ricos não negam apoio aos pastores, mantêm sua doação sistemática com exatidão e se orgulham de sua pontualidade e generosidade. Pensam que aí se encerra seu dever. Assim deve ser, mas seu dever não termina nesse ponto. O Eterno sobre eles reclama os que não compreende. A sociedade tem reclamos sobre eles. Seus semelhantes têm reclamos sobre eles. Cada membro de sua família tem reclamos sobre eles. Todos eles precisam ser atendidos. Nenhum deles pode ser passado por alto ou negligenciado. Alguns homens dão suporte aos pastores com muita satisfação, como se isso os habilitasse ao céu. Outros pensam nada precisar fazer para ajudar a causa do Eterno, a menos que tenham constante aumento de seus recursos. Acham que não podem, em hipótese alguma, tocar no capital. Se nosso Salvador dissesse a eles as mesmas palavras que disse ao jovem rico: vai, vende tudo o que tens, dai-o aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem e segue. Mateus capítulo 19, verso 21. Muitos se retirariam tristes, escolhendo como aquele correr o risco de reter seus ídolos, as riquezas, antes que desfazer-se delas e assegurar um tesouro no céu. Aquele príncipe alegava guardar todos os mandamentos do Eterno, desde a sua juventude, e confiante em sua fidelidade e justiça, e pensando ser já perfeito, perguntou: que me falta ainda? Mateus capítulo 19, verso 20. O cordeiro imediatamente fez estremecer seu senso de segurança ao referir-se a seus ídolos, às posses. Ele tinha outros deuses diante do Eterno, que lhes eram de mais valor do que a vida eterna. Faltava-lhes o supremo amor ao Eterno. Assim ocorre com aqueles que professam crer na verdade
Eles pensam que são perfeitos, pensam estar isentos de faltas, quando na verdade estão longe da perfeição e entronizando ídolos que os manterão fora do céu. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 483. Muitos se compadecem dos escravos sulistas, porque são forçados a trabalhar quando existe escravidão no próprio lar. Mães e filhos são obrigados a trabalhar desde a manhã até a noite. Eles não têm recreação. Uma ininterrupta jornada de trabalho é-lhe imposta. Eles professam ser seguidores do Cordeiro, mas onde está o tempo para meditar e orar? Alimentando o intelecto para que a mente com o qual servimos ao Eterno não seja impedida em seu crescimento. O Eterno requer que cada pessoa use os talentos que lhes deu para a sua glória e pelo aprimoramento desses ganhar outros. O Eterno impõe a obrigação de beneficiar nosso semelhante. Nossa obra nesse mundo para o bem de outros não estará concluída até que o Cordeiro diga no céu: está feito. Apocalipse capítulo 16, verso 17. Quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Apocalipse capítulo 22, verso 11, e Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 484. Muitos parecem não ter o verdadeiro senso de sua responsabilidade perante o Eterno. És-lhe requerido entrar pela porta estreita, porque muitos procurarão entrar e não poderão. Mateus 7, versículo 13. O céu requer que tentem persuadir outros a também lutar por entrar pela porta estreita. A obra de trabalhar diligentemente, não apenas para salvar a si mesmo, como também a outros. Está diante de jovens e idosos. Ninguém que raciocina deixa de exercer influência. Por sua indiferença em usar essa influência, eles impedem as pessoas de entrar pela porta estreita. E por seus esforços perseverantes e incansáveis esforços de persuadi-las da necessidade de lutar para entrar por ali, ninguém desfruta neutralidade por nada fazer para animar outros ou impedi-los de entrar. Disse o nosso Salvador: quem comigo não ajunta, espalha. Lucas capítulo 11, verso 23. Ouçam, jovens e idosos, ou vocês estão fazendo a obra do Cordeiro, salvando as pessoas, ou a Satanás, levando-as à perdição. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que estás no céu. Mateus capítulo 5, verso 16. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 484. Os jovens podem exercer poderosa influência se renunciarem ao orgulho e egoísmo e se dedicarem ao Eterno. Via de regra, porém, não levam cargas de outros. Estas terão eles mesmos de carregá-las. E chegando o tempo em que o Eterno requer uma mudança a esse respeito, ele convida jovens e idosos a ser zelosos e arrepender-se. Se continuarem em seu estado de mornidão, vomitá-los da boca. Diz a testemunha fiel: eu conheço as tuas obras. Apocalipse capítulo 2, verso 19. Jovem rapaz ou moça, suas obras são conhecidas, quer sejam boas, quer sejam más. Vocês são ricos em boas obras? O Cordeiro se aproxima de vocês como conselheiro. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio para que vejas. Apocalipse capítulo 3, versículo 18.
e Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 485. Então, meu irmão, minha irmã, nós temos um grande trabalho a fazer. Primeiramente, estudar. Saber se nós estamos fazendo o que é correto ou se nós estamos sendo ensinados da forma correta. O grande problema é que confiamos cegamente em pessoas, em prédios, em instituições, onde a Sagrada Escritura diz: maldito o homem que confia no homem. A verdade está nas Sagradas Escrituras. Examine as Escrituras. Poucos vão se salvar. Assim como foi no dia de Noé, será a vinda do Filho do Homem. E como nós lemos aqui, poucos adventistas vão se salvar. Porque ela está na condição laodiceana. E como diz aqui, Satanás tem total domínio sobre essas pessoas. E Eventos Finais diz também que a presença de Deus não está no meio delas. Meu irmão, o nosso Criador é soberano. Só que Ele não pode nos obrigar a estar no céu. Só vai estar lá aqueles que querem estar lá. Mas querer é obedecer. Querer é examinar. Querer é dizer não para o meu eu. Essa é a diferença. Para os poucos que estarão lá e para os muitos que desejam estar, mas não fazem esforço. Encerro aqui essa leitura do livro Testemunhos para a Igreja, volume 1, capítulo 84, que fala dos nossos pastores adventistas. Fique na paz do nosso Salvador e intercessor. Ele ainda está intercedendo por nós, ao lado do Pai, no lugar santíssimo. E Yah é o nome do nosso Pai, YHWH. E o nome do nosso Salvador é Yahushua, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, a verdadeira estrela do amanhã, o Hamashia. Ele é a rocha, Ele é a porta estreita. Somente Ele. Mas essa intercessão vai acabar. Fique na paz e não esqueça de pedir o Espírito Santo todos os dias. Amém.